Então, as nossas emoções só podem ser controladas se nós envolvermos a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa consciência superior. Porque quando nós não envolvemos a nossa consciência superior antes de realizar uma ação, depois podemos ficar pensando assim: por que eu fui fazer isso? Se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso. Eu estou arrependido, eu estou arrependida por ter feito isso ou por ter feito aquilo, porque eu não sabia que ia causar tanto dano. Ou podemos pensar, onde é que eu estava com a minha cabeça? Então, por isso que é importante nós procurarmos envolver o nosso raciocínio, a nossa consciência superior o mais rápido possível para evitar esses resultados inconvenientes. O nosso orgulho ou o nosso egoísmo, ou ambos, estavam presentes quando tivemos um descontrole emocional. Porque o nosso orgulho nos traz o sentimento de nós estarmos sendo rebaixados. E quando temos esse sentimento, qualquer situação vai nos irritar, qualquer situação vai nos ferir. E nós ficamos achando que os outros estão contra nós. E essas contrariedades são proporcionais às crenças interiores que nós mesmos temos com relação à situação. Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada um de nós tem uma crença interior diferente da outra. Cada um de nós tem uma história de vida diferente da outra pessoa. Ou seja, as nossas contrariedades estão relacionadas com os valores interiores que carregamos dentro de nós. E também tudo isso está relacionado com o nível de importância que nós damos àquilo. Por exemplo, uma situação, uma ocorrência pode ser importante para uma pessoa e para outra não. Depende de como cada um de nós percebe aquela situação. Então, o mais importante não é o que acontece conosco, mas sim o que nós fazemos ou como nós lidamos com aquilo que acontece conosco. E a forma como nós interpretamos a situação pode fazer com que nós rejeitemos até qualquer argumento contrário ao que nós estamos pensando. Mesmo que seja um argumento justo, um argumento racional. E isso piora ainda mais a situação. Se nós pudéssemos nos olhar no espelho nesses momentos em que nós estamos agindo com agressividade, nós teríamos medo de nós mesmos, ou nós nos acharíamos ridículos. Nós ficaríamos irreconhecíveis, porque a nossa feição muda, a nossa postura muda, o nosso tom de voz muda, os nossos gestos também mudam. Nós nos transformamos em uma figura meio que monstruosa, meio que animalesca, como aquela personagem do Incrível Hulk. Então daí nós podemos ter uma ideia de como as outras pessoas nos enxergam quando nós estamos agindo com agressividade.